Bom, pessoal, dando continuidade, terceira e última parte da nossa aula, tá? Lembrando que a parte de primers eu vou dar continuidade, mas com uma aula, uma metodologia diferente. Eu vou usar o quadrinho lá de novo, tá? E então não se preocupe se, eu não entendi muito bem primers. Não tem problema, tá, gente? Por quê? Porque a gente vai fazer muitas aulas de primers ainda. Então, tanto uma outra aula teórica, que eu vou fazer então separado, é a aula da próxima semana, quanto depois uma aula prática, tá? Que é como fazer esses primers, como analisar eles. Então, isso vai ter um momento separado. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, porque a gente vai se aprofundar no assunto. Por isso que eu pulei uma parte do slide, porque eu quero fazer uma aula separada, só que não quis fazer o slide separado para vocês não ficarem com aquele monte de material de aula picado, porque é até ruim para vocês se organizarem, tá bom? Então, vamos para a nossa última parte dessa aula dessa semana a respeito de PCR. Lembrando que a gente tem muita aula de PCR pela frente, tá? Então, dando continuidade ao assunto de componentes da reação. Então, nós já vimos que precisamos de DNA, é claro, porque é uma amostra, precisamos da enzima polimerizadora, que é a TAC polimerase, e precisamos do primer. Aí, a outra parte de primer, uma aula à parte na próxima semana. E na continuidade precisamos de DNTPs. O que são DNTPs? DNTPs, tá? É um nome técnico para desoxinucleotídeo trifosfatado. O que é isso? Pelo amor de Deus. É nucleotídeo, gente. É o nome correto dos nucleotídeos. O que acontece é que os nossos nucleotídeos, por que eles chamam desoxinucleotídeo? Lembra, gente, porque aqui no carbono 2 não tem a hidroxila, né? No nucleotídeo de DNA, por isso que é desoxinucleotídeo. Por que trifosfatado? Porque lá na genética a gente não fala para vocês, para não pesar. Mas todo nucleotídeo, ele não vem só com um grupo fosfato. Na verdade, vem com 3 grupos fosfatos. Esses outros 2 grupos fosfatos atuam de maneira a fornecer a energia de ATP para a enzima polimerase fazer a reação, porque a enzima polimerase, ela precisa de ATP. Da onde vem isso? Da ruptura aqui, olha, da ligação. Então, o que acontece? Na hora de incorporar o nucleotídeo na fita de DNA, vai como nucleotídeo monofosfatado, por isso que vai só um fosfato. E esses 2 fosfatos, ou seja, o pirofosfato, são liberados para a reação, tá? Só que lembra que o que interessa na bioquímica, bioquimicamente falando, é a ruptura da ligação. A ruptura da ligação de fosfato libera energia que a própria polimerase utiliza para conseguir fazer a reação. Por isso que eles são nucleotídeos trifosfatados, tá? Bom, aqui mostrando como a gente compra nucleotídeos, então não, gente, eles não vêm num kit à parte, tá? Tudo é separadinho e a gente monta a reação no laboratório. Então, a gente compra uma caixinha, um kit que vem os 4 nucleotídeos, olha, nucleotídeos de adenina, de timina, citosina e de guanina, tá? E aqui, olha, só para reafirmar isso, que embora cada nucleotídeo, lembrando lá a genética, olha, um nucleotídeo é composto de uma pentose do tipo desoxirribose, uma das 4 bases nitrogenadas e um grupo fosfato. Mas tanto artificialmente como dentro da célula, os nucleotídeos eles são disponibilizados para a reação de replicação, para a reação de PCR, na forma trifosfatada. Só que o que acontece é que quando a TAC polimerase vai adicionar o nucleotídeo à nova cadeia de DNA, ela mesmo promove a ruptura, tá? E liberação desses 2 fosfatos, a liberação de dos 2 fosfatos, a gente chama de pirofosfato, e o rompimento dessa ligação de fosfato fornece energia química suficiente para a própria polimerase fazer a incorporação desse nucleotídeo, tá? É aquela historinha de sempre, algumas enzimas precisam da energia de ATP, só que na prática não é só energia de ATP, é energia de ATP, TTP, CTP e GTP, tá? Bom, outro componente fundamental na reação é um cofator. Ele é fundamental, mas tem reação que a gente dispensa ele, tá? Hoje em dia eu faço questão de dizer
Isso porque eu passei por uma situação bem delicada uns anos atrás. É o seguinte, um cofator, puxem lá de novo da bioquímica, um cofator geralmente é o que a gente chama de grupo prostético. Lembram lá da bioquímica que grupo prostético é a parte não proteica que vai fazer com que uma enzima tenha atividade? Esse grupo prostético, quando a gente chama ele de cofator, geralmente ele é um mineral, tá? Mas tem cofator que também é uma vitamina, por isso que a gente precisa no nosso dia de vitaminas e minerais, porque geralmente são cofatores de enzimas. Sem esses cofatores, a enzima não desempenha função, tá? Então, o cofator para TAC polimerase, ele vai dar as condições ótimas para máxima eficiência dessa enzima. Então, significa que muitas TACs, sem o cofator, elas desempenham a função. Mas lembra lá da história da velocidade de 900 a 1.200 nucleotídeos por minuto? Então, significa que essa velocidade vai reduzir, vamos supor, 200 nucleotídeos por minuto. Mas se você colocar o cofator, ela vai lá para os 1.200. Então, digamos assim, que o cofator dá o upgrade para a enzima. Então, com isso, olha, o cofator, como eu acabei de falar, ele influencia na cinética de hibridização do DNA, ou seja, a presença do cofator, ele influencia diretamente na velocidade da reação promovida pela TAC polimerase. Geralmente, o cofator são íons de magnésio. Geralmente, porque tem empresas que o cofator não é magnésio, tá? Mas geralmente é o magnésio. E geralmente esse cofator vem numa quantidade muito concentrada, que eu estou colocando bem um padrão mesmo, 50 milimolares de cloreto de magnésio. E aí a gente dilui ele na reação. Então, por exemplo, em química, eu não sei se vocês viram no passado ou estão vendo hoje, equilíbrio químico, que é a quantidade que entra na reação tem que ser balanceada, e vocês têm que fazer um monte de cálculos de molaridade, diluição. Então, gente, a gente não ensina isso na biologia molecular. Mas para quem vai trabalhar na parte prática, saibam que a gente precisa saber muito de química. Então, sim, toda vez, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, para vocês capricharem em química, porque isso não vale só para biologia molecular, tá? Toda vez que, por exemplo, a gente vai fazer um novo exame na biologia molecular, sabia que o que faz um bom biólogo molecular é ele ser bom em química? Acho que eu nunca contei isso para vocês, né? Mas eu sou muito boa em química. Sim, gente, a gente faz tanto cálculo, tanto cálculo, tanto cálculo. Tem dia que as meninas que ficam no laboratório comigo ficam acompanhando lá, eu sem parar. Cálculo em cima de cálculo, cálculo em cima de cálculo, 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 cálculo. Que cálculo, gente? Molaridade. Cada reagente chega com um número diferente para mim. Tem reagente que chega como milimolar, tem reagente que a expressão dele está lá em normalidade, o outro está em molaridade. Quer ver outra concentração que a gente trabalha no laboratório? Micromolar, nanomolar, e a gente tem que colocar tudo isso em um único número, para vocês terem uma ideia. Olha, tá, só para finalizar aqui, depois eu faço mais uma adendo em química para finalizar a aula. Uma coisa que eu aprendi, isso não tinha em livro, e eu aprendi apanhando muito, e quando eu falo apanhando muito, a gente sofreu aí muitos meses para conseguir identificar isso, é que algumas marcas e algumas reações, o cofator, embora fundamental, ele inibe a própria TAC polimerase. Então, isso às vezes pode ser um fator limitante. Então, é muito importante o cálculo da diluição. Então, lembrem, nunca esqueçam de aprender muito bem química. O cálculo da diluição é extremamente importante, porque às vezes o próprio fornecedor te fala para usar uma dada quantidade e na prática essa quantidade vai inibir a reação, tá? Então, aqui só para uma outra coisa que vem junto com a enzima, além do cofator, então no kit, olha, vem a TAC polimerase, o cofator e o tampão. O tampão, vocês já sabem, né? É aquela substância que vai entrar na reação para dar o pH ótimo da reação.
Então, só um exemplo aqui de tampão, porque isso pode variar de composição de marca para marca, né? Mas o tampão, por exemplo, da Termo, olha, vem 100 milimolar de tris-HCl a um pH 8,5, mais 500 milimolar de KCl, tá? E a gente, de novo, dilui isso aqui para entrar na reação. O que eu estou falando sobre cálculo, né? Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é um mix de reação. O que é um mix de reação? É a mistura de todos os componentes para fazer uma reação de PCR. Então, olha só. O que eu vou precisar para fazer uma reação de PCR genérica? Olha, tampão vem 10 vezes concentrado. O que eu faço? Olha, aplico 5 ml para ter uma vez concentrado. Isso considerando, então, que essa reação vai ter uma concentração, vai ter um volume final de 50 microlitros, tá? O que eu coloco? Olha, 2,5 milimolar de DNTP. Para quê? Vou pipetar 4,4 microlitros para que ao final da reação, cada nucleotídeo tenha 0,2 milimolar, mas lembrando que tem 4. Tampão, ou cofator, olha, 50 milimolar vem no frasco. Vou pipetar 1,5 para ter certeza que na reação vai ter 1,5 milimolar. Primer, olha, vou pipetar 0,5 microlitros para que no final tenha 0,5 micromolares. Olha a TAC polimerase, então, como que é o cálculo dela, como que vem, olha. No potinho microtopo que a gente compra, ó, tem 5 unidades de TAC por microlitro. Pipeto 0,5 para ter certeza que lá na minha reação vai ter 2,5 unidades. Então, percebam aqui a importância da química, tá? Não esqueçam de aprender esse aspecto, porque depois, todas as outras disciplinas, então, eu na biologia molecular, pessoal da micro, pessoal da microbiologia, pessoal da imunologia, espero que vocês tenham aprendido química, porque na prática a gente vai calcular muito, tá bom? Então, encerrando a aula, então, dessa semana, na aula prática não, na aula ao vivo, tiramos dúvidas que podem ter ficado a respeito, tá bom? Um abraço a todos, depois nos vemos na aula ao vivo, tá?